Cubo. Uma pérola de 1997 que vem nos apresentar um grupo improvável composto por uma estudante, um ex-presidiário, um engenheiro, uma assistente social, um policial e um deficiente mental se vê enredado em um labirinto de cubo, sem saída visível. Presos como peças em um jogo sinistro, eles são confrontados com salas letais e armadilhas mortais. Sem memória de como chegaram lá ou por que foram escolhidos, eles lutam para sobreviver enquanto tentam desvendar os segredos sombrios por trás de sua terrível situação. O filme começa com um homem despertando em um quarto em forma de cubo. As paredes, teto e chão estão marcados com linhas brilhantes e há 6 portas. Ele explora 2 delas e descobre quartos semelhantes ao seu, mas com cores diferentes. Ao abrir uma terceira porta, é fatiado em cubos. Seu corpo desmorona, revelando um dispositivo com fios entrelaçados. Outro homem chamado Quentin encontra a Vale desmaiado e uma mulher chamada Holloway. Eles percebem que estão presos juntos. Depois de ouvirem Leven gritando, Quentin atrás para seu quarto, mas acidentalmente quebra seus óculos. Um idoso entra pela porta superior, adicionando mistério à situação. Nenhum deles sabe onde estão, como chegaram lá ou por que estão ali. Quentin está ciente das armadilhas, pois quase foi morto antes. Eles decidem procurar uma saída juntos. Hennis lidera, testando armadilhas, jogando um sapato com cadarços para ver se algo dispara. Eles descobrem detectores de movimento em algumas salas, tornando-as perigosas. Holloway considera diferentes teorias sobre quem criou o cubo, como alienígenas ou o governo. O grupo ouve barulhos estranhos, mas Holloway acredita que serão resgatados. Quentin e Hennis sugerem avançar em linha reta para encontrar uma saída. Leven entra em pânico, temendo que morrerão no cubo. Quentin a conforta, prometendo que sairão. Hennis propõe seguir em frente, pois ficar parado não ajudará. Os outros concordam e começam a explorar as salas em sequência. Hennis usa seu truque do sapato novamente, verificando se é seguro antes de levar o grupo para dentro, um por um. Enquanto se movem, eles notam uma série de números nas escotilhas entre os quartos, levando Holloway a deduzir que deve haver milhares de salas. Ela explica que estão sem comida ou água, o que significa que só podem sobreviver por 3 dias. Hennis sugere chupar botões de suas camisas para aliviar a sede. Todos seguem o exemplo. Continuam avançando usando o truque do sapato. Hennis percebe um ar seco em uma sala, indicando um sensor eletroquímico para detectar sulfeto de hidrogênio emitido pela pele. Ele revela ser um artista de fuga francês que escapou de 7 grandes prisões. Em uma sala testada por um sapato, Hennis é morto por ácido. O grupo conclui que a sala tinha um sensor eletroquímico que não foi detectado. Decidem encontrar uma maneira mais eficaz de testar as salas para armadilhas. Quentin pergunta sobre as profissões de todos. Ele é policial, Holloway é médica e Worth trabalha em um escritório sem mais detalhes. Leven diz que sai com amigos. Quentin acha que há uma razão para estarem todos no cubo e questiona por que Leven tem algo consigo enquanto Holloway perdeu tudo, incluindo suas joias. Enquanto o grupo continua conversando, Leven revela de repente sua habilidade em matemática. Os outros a encorajam a decifrar o código do cubo, pensando que pode ser um quebra-cabeça. Leven percebe que certos números são perigosos, especialmente os primos. Ela prova isso explicando que a sala onde Hennis foi atacado com ácido tinha o número 149, que é primo. Usando o mesmo método, ela verifica os números em salas adjacentes e conclui que são seguras. Impressionados, o grupo a elogia. Leven entra em uma sala sem problemas, confirmando sua segurança. Eles continuam usando números primos como guia. Durante esse tempo, Quentin flerta casualmente com Leven, compartilhando um pouco sobre sua vida pessoal. O grupo encontra salas com números primos em todas as portas, sugerindo armadilhas adiante. Quentin investiga uma porta no teto e, de repente, uma pessoa chamada Kazan cai de cima. Ele parece ter deficiência mental e continua pedindo para ir para a sala azul. Enquanto alguns membros veem Kazan como um fardo, Holloway insiste em incluí-lo no grupo. Enquanto discutem sobre os possíveis responsáveis pelo cubo, Holloway sugere que o governo pode tê-lo construído em um deserto. Quentin teoriza que um bilionário poderia tê-lo construído para entretenimento, mas Holloway acha isso divertido e ri. Logo depois, Quentin entra em uma sala sem números primos e escapa por pouco de uma armadilha envolvendo fios de barbear rotativos. Isso prova que a teoria de Leven sobre salas sem números primos serem seguras estava errada.
Quentin começa a suspeitar de Worth como um espião porque ele não falou desde que se conheceram. O grupo faz uma pausa enquanto Leven tenta decodificar os números. Quentin finalmente faz Worth admitir que ele é um dos arquitetos do cubo e que estava aqui pelo dinheiro sem conhecer o empregador. Apesar das crescentes desconfianças, Worth fornece informações cruciais sobre as dimensões do cubo, o que leva Leven a deduzir o número total de salas e sugere que os números entre as salas podem representar coordenadas cartesianas. O grupo decide se dirigir para a borda mais próxima, continuando a verificar as salas em busca de perigos. Eles encontram uma sala segura, mas quando estão prestes a atravessá-la, Kazan grita, ativando algumas armadilhas. O grupo percebe que a sala é ativada por som. Quentin sugere deixar Kazan para trás, mas Holloway insiste em levá-lo junto. Uma discussão acalorada se segue, culminando numa trágica morte, onde deliberadamente Quentin solta a mão de Holloway, enquanto ela está pendurada do lado de fora do cubo. Ele mente para o grupo sobre como Holloway caiu. Essa revelação deixa todos abalados, mas não tem outra opção senão continuar avançando. Após alguma discussão, o grupo planeja descer até a borda inferior do cubo. Antes disso, Leven sugere que descansem um pouco, pois estão todos exaustos, e os outros concordam. Enquanto dormem, Quentin leva Fermento para outra sala e tenta persuadi-la a deixar o grupo, além de fazer avanços sexuais indesejados. Quando ela se recusa, ele se torna agressivo, mas Worth e Kazan acordam a tempo de resgatá-la. Quentin fica paranoico e admite que não confiava em Holloway, levando o grupo a suspeitar que ele a matou intencionalmente. Furioso, Quentin ataca Worth e o joga em uma sala adjacente, onde ele encontra o corpo de Henny, levando-o a risadas histéricas ao perceber que eles apenas retornaram ao mesmo lugar o tempo todo. Eles percebem que as salas estão mudando e Fermento nota que as salas com armadilhas são marcadas com números que são primos elevados, indicando uma sala de ponte que leva à saída. Ela calcula sua posição usando os números ao redor como referência e percebe que precisarão se mover 2 vezes antes de retornar à posição original. Enquanto discutem como detectar armadilhas, Leven sugere examinar os 9 números principais de apenas 3 dígitos e verificar os fatores primos para determinar a segurança. Agora ela é responsável por calcular a fatoração primária dos números de 3 dígitos para cada sala em que entram. Quentin pede que ela faça os cálculos rapidamente, mas ela explica que é muito complexo sem um computador. Felizmente, Kazan revela suas habilidades como autista savant. Capaz de realizar esses cálculos rapidamente, ele surpreende a todos revelando os fatores principais de 567. Eles continuam verificando os fatores primos na sala, confirmando sua segurança com base nos cálculos. Quentin joga um pedaço de detritos em uma sala para confirmar sua segurança. Com a ajuda de Kazan, o grupo avança com segurança em direção à saída. Vale elabora um plano para subjugar Quentin, que está cada vez mais paranoico, e o deixa para trás em um quarto. Enquanto o grupo chega à sala ponte do cubo, Worth decide não sair, acreditando que não há nada para ele no mundo além do cubo. Quentin reaparece e mata tragicamente Leven e fere Worth. Ele tenta atacar Kazan, mas Worth o impede. As salas começam a se realinhar, prendendo Quentin e resultando em sua morte. Worth sucumbe aos ferimentos, mas conseguiu salvar a vida de Kazan. A cena final mostra Kazan saindo do cubo em direção à luz, possivelmente a porta de escape. Pessoal, esse foi o recap de hoje. Comente ideias aí nos comentários que vou estar dando uns corações e bater uma resenha com vocês. Se inscreva também, viu, para ver sua sugestão creditada no vídeo. É isso, galerinha. Até amanhã, combinado? Valeu!